começou aqui. Provavelmente no dia 29 de março de 1549, Tomé de Souza chegou justamente aqui, ó, nessa maravilha que hoje é a praia do Porto da Barra. Foi aqui que os portugueses iniciaram essa saga que se transformou hoje em uma das mais belas capitais do mundo, que é a nossa cidade de Salvador. Esse azulejo que foi colocado aqui na época em que Salvador fez os seus 400 anos, em 1949, esse azulejo mostra justamente esse momento em que os portugueses chegavam aqui e iniciavam essa fantástica cidade. O fato é que, apesar de Salvador ter nascido aqui, essa era uma região muito aberta e já tinha tido um histórico de colonização ruim. A poucos metros daqui, a gente teve o estabelecimento da capitania da Bahia, com Francisco Pereira Coutinho, e em grande parte por causa da inabilidade desse cara, os índios daqui da região tinham uma péssima visão acerca do homem branco, do português. Francisco Pereira Coutinho fundou aqui a Vila do Pereira. E como a relação deles com a dos índios foi extremamente ruim, nós terminamos tendo Tomé de Souza decidindo por aceitar o conselho que já os portugueses tinham dado a eles, que já tinham estado aqui na Bahia antes, e depois o Caramuru, Diogo Álvares Corrêa, corroborou a ideia de não fundar a capital aqui, por causa dos índios e também por causa da possibilidade de invasão, já que esse era um lugar bastante aberto. Então, por isso que Tomé de Souza vai fundar a capital, né, lá no centro histórico, onde hoje é a Câmara Municipal. Mas o lugar do desembarque, o umbigo da coisa, o marco zero, é isso aqui. Vamos agora chegar num outro ponto dessa orla que é extremamente interessante, porque essa orla marca justamente a entrada da Baía de Todos os Santos para os navios que vinham da Europa. E é por isso que essa região da Barra era tão importante do ponto de vista comercial, estratégico, a tal ponto que os portugueses construíram aqui vários fortes. Um deles está aqui em cima, o Forte de São Diogo, construído já no início do século XIX, a construção efetiva é no início do século XIX, para reforçar a proteção da entrada da Baía de Todos os Santos. E agora a gente vai dar uma olhada num outro forte que completava, junto com o Forte de Santo Antônio da Barra, aquilo que a gente chama a linha de fogo da Bahia. Bora dar uma chegada lá? Você vai caminhando em direção ao Forte Santa Maria e aí você vai vendo essa maravilha que hoje é a Barra, cheia de turistas, cheia de prédio. Mas as pessoas se esquecem que no passado isso aqui era periferia total. E até o início do século XX, a Barra era periferia. Até que começa a haver um processo de abandono do centro histórico, porque o centro histórico começa a se tornar uma região essencialmente de comércio, de porto, e vem da Europa uma moda de você morar em regiões mais periféricas, mais isoladas, para que você tivesse um ar melhor, para que você fugisse do burburinho da cidade. E é aí que as famílias começam a vir para aqui, para a região da Vitória, da Barra, e se instalar aqui nessa região. E foi um prefeito, que depois vai ser governador, um cara chamado Joaquim José Seabra, que abriu a Avenida 7 de Setembro, comunicando o centro de Salvador a essa parte daqui que é a Barra. E toda essa balaustrada, por exemplo, toda essa parte do passeio da Barra, ela vai ser feita justamente no início do século XX, como parte desse processo de ocupação da Barra como um bairro da nova elite que despontava em Salvador. A gente caminhou da Barra até aqui, no caso do Forte de São Diogo, onde a cidade foi fundada,
aqui para o Forte Santa Maria. Nessa caminhada, a gente percorreu justamente o entorno dessa enseada, que ficou conhecida como o Porto da Barra. Então, isso aqui era a mais antiga estrutura de portos da cidade de Salvador. O primeiro porto da cidade de Salvador foi justamente o Porto da Barra. E essa região era extremamente benéfica para esse tipo de atividade, porque, como eu disse, é uma enseada, é um porto natural. O grande problema é que essa era também uma região muito vulnerável e, por isso, muito usada para invasões por povos estrangeiros. Foi aqui, por exemplo, que em 1624 os holandeses iniciaram a conquista da cidade de Salvador, desembarcando justamente nessa região. E foi também aqui que no ano seguinte, Dom Fradique de Toledo Osório, que era o comandante das tropas espanholas, iniciou a reconquista da cidade. Lembrar aqui duas coisas importantes, três coisas, aliás, eu diria. Os holandeses invadiram Salvador, nós já dissemos isso em outras ocasiões, dentro daquele processo de disputa entre a Espanha e a Holanda pela hegemonia comercial da Europa. Na época, não se esqueça, Portugal estava pertencendo à Holanda. Portugal fazia parte do Império Espanhol. Então, quando os espanhóis quiseram prejudicar os holandeses, a primeira coisa que eles fizeram foi justamente proibir que o Brasil, no caso Portugal, vendesse o açúcar brasileiro para os holandeses. Isso em 1624. E aí os holandeses, precisando desse açúcar, invadem Salvador. E é por isso que é um espanhol que vai promover o processo de libertação da cidade em 1625. E justamente na invasão holandesa é que se consolida a ideia da necessidade de se criar aqui um forte de proteção à cidade. Um forte que protegesse o porto, que até então era o único da cidade de Salvador. Existia uma estrutura portuária onde hoje é o mercado modelo, mas o porto efetivo era o Porto da Barra. E foi justamente dentro dessa ideia de construir uma proteção para essa região que se construiu o Forte de Santa Maria, que a gente vai dar uma olhada agora. Então, em 1624, Albert Stroeten, que era o holandês que comandava justamente essa expedição, ele vai desembarcar aqui nessa região. E se você chega aqui nas ameias são esse muro vazado, se você chega aqui nas ameias, você vê claramente essa ideia de porto que a gente tem aqui na Barra. E o porquê era uma região tão propícia para o desembarque. Então, quando houve a expulsão dos holandeses, como eu disse anteriormente, começa o processo de definição desse local. Isso aqui é uma elevação natural, nós estamos aqui numa elevação natural, da construção de um forte para proteção dessa entrada da Bahia. Esse forte termina a construção dele, a estrutura atual, termina no final do século XVII, 1694, é quando se termina a construção desse forte. E aqui você vê uma coisa interessante, a estrutura de tiro era muito importante porque os navios que passavam para chegarem aqui à Bahia, necessariamente eles vinham por esse caminho, não é? Por essa região aqui. Então a estrutura de tiro era absolutamente favorável a atingir qualquer navio que estivesse nessa passagem. Uma coisa interessante também que a gente nota quando está numa fortificação dessa é que esse tipo de forte, na verdade, ele tem não só uma
importância militar, mas ele tem também uma importância para a arquitetura militar muito grande. Esse forte, ele vai ser o último forte essencialmente de arquitetura portuguesa construída na Bahia, já que o forte de Santo Antônio, o forte de Santo Antônio da Barra, que hoje a gente chama de Farol da Barra, já é um forte de inspiração muito mais francesa e que começa uma estrutura de fortes aqui na Bahia, muito mais ligada ao desenho militar francês. Então esse é considerado o último forte essencialmente português, de desenho essencialmente português, que a gente tem aqui na Bahia. Então a gente vai dar uma olhada agora lá no forte de Santo Antônio. Você viu aquele navio? Olha o que eu lhe disse. Olha aqui de novo, tá vendo? O navio tá passando na frente do forte, tá vendo? Se aquilo fosse um antigo navio, uma nau, um galeão, né? Ele estaria, tá vendo, diretamente da linha de fogo do Forte Santa Maria, tá vendo? Que, aliás, eu queria lhe mostrar uma curiosidade. Olha aquela parede ali do forte, tá vendo? Aquela parede, na verdade, é telha, porque como antigamente você não tinha técnicas modernas de impermeabilização, então as pessoas botavam telha para proteger aquelas paredes onde caía mais água, onde a maresia era mais forte. E aqui a gente está diante de dois monumentos muito interessantes, até porque fazem um contraste muito próprio daqui. Esse é o nosso tão conhecido Forte de Santo Antônio da Barra, que todo mundo acha que é o Farol da Barra, mas que na verdade é um forte, né? Foi construído no final do século XVII, início do século XVIII, é um forte de clara inspiração, de claro desenho francês, e esse forte foi construído justamente para ser o reforço mais importante da Bahia, da entrada da Bahia de Todos os Santos. Todo mundo conhece isso aqui como Farol da Barra, mas, como eu já disse a vocês, esse é o Forte de Santo Antônio da Barra. Um forte que tem uma história muito interessante. Quando houve as guerras de independência da Bahia, uma das principais fortificações envolvidas nessas batalhas foi justamente essa. E houve um grande esforço dos portugueses para dominar esse local. A questão é que eles não conseguiram. E isso se deveu, segundo muitos, à intervenção de Santo Antônio. Por isso, Santo Antônio, cuja imagem está lá na igreja de Santo Antônio da Barra, foi promovido a major-tenente da Marinha Brasileira. E até pouco tempo ele ganhava salário. Inclusive no dia de Santo Antônio, 13 de junho, Santo Antônio é vestido com as medalhas próprias da Marinha, das condecorações que ele teve, pela heroicidade de ter feito uma intercessão tão poderosa que impediu que os portugueses dominassem esse forte. No final do século XVII, o governo português resolve então construir aqui, nesse local onde era um forte, essa maravilha que é o Farol da Barra. Não era inicialmente, evidentemente, essa estrutura. Era uma torre de madeira, onde se colocava em cima alguns lampiões alimentados com óleo de baleia, que era para justamente evitar os muitos acidentes que aconteciam nessa região. Porque quando você olha isso aqui, a ideia que você tem é que isso é um marzinho tranquilo, sem problema, mas na verdade isso aqui esconde muitos problemas. Quais são os problemas principais? Isso aqui é um assoalho, ou seja, a região que está por debaixo da água, o assoalho marítimo, é muito irregular.
há vários picos de elevações. Então era para auxiliar a navegação, justamente para evitar que os navios se chocassem nas pedras que o farol foi construído. Posteriormente, esse farol vai ser melhorado, sobretudo no século XIX, 1839, é quando se cria um farol mais moderno, até que já no início da República, em 1890, se faz a instalação. Dá uma chegadinha aqui. Se faz a instalação desse mecanismo, que é um mecanismo francês do final do século XIX e que é essencialmente o mecanismo que a gente tem até hoje. Muitas vezes as pessoas dizem caravelas de Cabral, Cabral que chegou aqui com as caravelas, e não é verdade. Eu queria mostrar a vocês essa diferença. Isso é uma caravela. Esses barcos eram utilizados no início do processo da expansão marítima. São barcos muito menores do que os barcos que Cabral chegou aqui no Brasil. Você veja que esses barcos, além de extremamente desconfortáveis, eles eram muito vulneráveis às tempestades, muito vulneráveis às intempéries, mas mesmo assim eles eram frequentemente utilizados pelos portugueses. Até que os portugueses melhoraram esse processo de navegação e construíram esses barcos que eram chamados justamente de naus. Então, na verdade, Cabral chegou aqui no Brasil com essas naus. Eram 13 navios, né? Eram 13 embarcações como essa, muito maiores, muito mais potentes do que as tais caravelas que eram bastante anteriores à chegada de Cabral aqui. E uma coisa interessante é justamente já digamos assim, a melhoria desses barcos, a evolução desses barcos, que são esses galeões, não é? Aqui você tem um galeão inglês do século XVII e que, além de serem navios muito mais potentes, muito mais grandiosos, esses navios tinham uma condição de movimentação, sobretudo para carregar canhões, que os outros navios não tinham. Interessante é que o maior galeão do mundo no século XVII foi construído no Brasil, que foi justamente o galeão Pai Eterno, que foi construído no Rio de Janeiro pelo então governador-geral do Brasil. Por isso é que essa ilha ficou conhecida como a Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, e aquela região onde foi construída esse galeão ficou conhecida como a Praia do Galeão, onde hoje está o aeroporto Tom Jobim, que é por isso chamado de aeroporto do Galeão, porque ali no século XVII foi construído o maior galeão do mundo, que era o galeão Pai Eterno.